nesta noite. Vamos então, meus irmãos, dar início a este culto de ensino, a este trabalho. Nós vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que a sua presença esteja aqui conosco, falando ao nosso coração. Eu gosto sempre de dizer nos cultos online, nós não estamos juntos um com o outro fisicamente, mas nós entendemos que neste momento nós estamos unidos em nome de Jesus, e a palavra de Deus nos garante que quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele se faz presente. E eu tenho sentido a presença de Deus nestas transmissões online, nesses cultos online. Deus tem operado na minha vida, na vida da minha esposa, e acredito que na vida dos irmãos também, né? Louvado seja Deus. Por isso não tem nos faltado o alimento espiritual, não tem nos faltado a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem então, meus irmãos, vamos então orar a Deus. E aí onde você estiver, curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos neste momento por nos reunirmos com a tua igreja, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque apesar das dificuldades de não podermos estar presentes uns com os outros, nós estamos agora como teu povo nos unindo ao redor da tua palavra, Senhor. Os nossos olhos estão voltados para ti, nós estamos neste momento fisicamente olhando a tela do nosso celular, do nosso televisor, do nosso computador, mas nós sabemos que os nossos olhos espirituais, eles estão voltados ao Senhor. Meu Deus, as estatísticas mostram essa pandemia se avançando, se alastrando, mas nós também sabemos, ó Pai, que confiamos num Deus e servimos a um Deus que tudo pode e que também cuida dos seus. Meu Pai, nesta noite, que nós nos reunimos com os olhos voltados para a Tua Palavra, para Ti, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. A Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, Senhor, ela é a espada que penetra na divisão da alma e do Espírito. Senhor, nesta noite, neste culto de ensino, nesse estudo bíblico, Senhor, venha falar conosco. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu louvo a Deus por todos que estão conosco neste momento. Nós vamos então ouvir um louvor que a nossa irmã Ruth França nos enviou. Então vamos aqui ouvir. Ela vai louvar ao Senhor e nós vamos aproveitar e louvar a Deus juntamente com ela, né? Assim que eu conseguir fazer isto, muito bom. Louvaremos com o hino 193, a alma abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda.
Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Por que te abates, ó minha alma, né? Louvado seja Deus. Nós temos esta mensagem. E esse louvor, ele vem falar aos nossos corações. Nós estamos vivendo num momento de sustos. Muitas pessoas ansiosas que não têm onde se apoiar neste momento, não é? Mas nós temos Jesus, que Ele é a nossa rocha. E nós estamos firmados nele. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. E nós temos que aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus. Estamos utilizando as redes sociais para isso, para que a igreja continue ativa e também para alcançar pessoas para Cristo. Se você está nos ouvindo hoje pela primeira vez, está acompanhando essa transmissão, esta mensagem que foi cantada: por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, porque bem cedo Ele virá ao nosso encontro, virá para nos consolar e nos fortalecer. Amém, meus irmãos? Queremos também, nesta oportunidade, ouvir uma saudação pela nossa irmã Silvia. Ela mandou este vídeo e nós queremos ouvir aqui o que ela tem para compartilhar da parte de Deus para os nossos corações. Salve, irmãos, papai do Senhor. É uma alegria, é um prazer muito grande estar trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, uma palavra onde que muitos têm estado agoniados, uns em pânico, outros acham que já não vai ter mais jeito. Mas nós sabemos que aquele que tem Deus, aquele que serve ao Senhor, ele está refugiado em Deus e ele não pode se desesperar. Por mais que venha o medo, nós sabemos que o medo faz parte do ser humano, mas não podemos entrar em pânico, temos que confiar nele. Em Salmo 46 fala que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então é no Senhor que nós temos que confiar, é nele que nós temos que nos apegar. Sabemos que passaremos momentos difíceis, mas vamos confiar no Senhor. Eu vou estar lendo uma palavra aqui em Lucas, no capítulo 7, do 11, que diz, é sobre o filho da viúva de Naim. Diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Palavra maravilhosa, palavra de milagre. Aqui nós vemos que aquela mãe, ela já tinha perdido todas as suas esperanças. Ela já não tinha mais esperança, porque ali o seu único filho estava ali morto, já ia ser enterrado. Mas quando aquela multidão encontra com o Senhor Jesus, aquele que é o dono da vida, aquele que pode tudo, e ele
E o importante é que ele moveu-se de íntima compaixão por aquela mãe. Imagine nós que estamos passando por esses momentos difíceis, nós que temos dobrado o nosso joelho, que temos orado, que temos clamado pela nossa família, pelos nossos irmãos, a nossa cidade, o nosso estado. Será que o Senhor não tem se comovido de compaixão de nós? Tem sim, porque a palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu sei que não tem só um justo orando, tem muitos orando. Então, irmãos, vamos confiar, vamos crer que o Senhor Jesus já intercedeu por nós. Aqui esta mãe, ela achava que já não tinha mais esperança, mas Jesus, naquele momento, ele encontrando aquela multidão, vendo a dor daquela mãe, ele moveu-se de íntima compaixão. Vamos confiar no Senhor Jesus e crer que Deus, ele vai fazer algo por nós, ele vai fazer algo pelo nosso país, por outros países que também têm clamado ao Senhor. E eu sei que Deus vai fazer, porque Deus ouve as nossas orações, amém? Eu sei que é momentos difíceis, muitos têm estado em pânico, mas aqueles que não têm Jesus, ele entra em pânico, porque ele não tem a quem recorrer, a quem pedir. Mas nós que temos Jesus, não vamos entrar em pânico, vamos confiar. Vamos confiar que o Senhor vai fazer. Eu creio em nome de Jesus, que o nosso Deus tem poder para fazer. Amém? E eu agradeço de estar trazendo essa palavra para você nesse dia. E que o Senhor venha confortar o teu coração. Se a tua fé está acabando, se você tem entrado em desespero, confia no Senhor. Não se desespere. Seja forte, seja corajoso. Como lá em Josué 1, quando Deus fala para Josué: sedes corajoso, sedes forte. Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Então assim é nós. Por onde você andar, não vamos sair andando aí de qualquer maneira, como a autoridade tem pedido, para ficar em casa, para ficar em resguardo. Mas se você precisar sair, confia que Deus vai te guardar, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço e vamos estar orando, povo. Vamos estar orando pela nossa nação, para que o Senhor venha nos dar vitória. Amém? Amém. A palavra do Senhor, desde o hino que a nossa irmã Ruth França louvou a Deus, falando para nós esperarmos a Deus, a alma aflita. Agora a palavra que a irmã Silvia nos trouxe fala sobre nós descansarmos em Deus, orarmos em Deus, confiarmos em Deus. Louvamos a Deus porque eu já vejo o Senhor falando conosco nesta noite, falando ao meu coração, ao seu, para nós descansarmos em Deus. Já é a nossa segunda semana, de quarentena. Hoje faz uma semana oficialmente que nós estamos oficialmente em quarentena. Até quando ficaremos? Não sabemos, mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, os nossos olhos estão fixados em Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos entrar na mensagem, na palavra do Senhor, mas vamos ouvir antes um louvor. Antes disso, como é que está a nossa presença aí hoje? 30 pessoas. Temos 30 pessoas, louvado seja Deus, acompanhando este estudo bíblico, esse culto. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Eu aproveito também para enviar um abraço aos nossos irmãos lá do Jardim Natália, nossos irmãos da Vila Helena e os nossos irmãos ali do Éden, que nós temos aqui sentido falta, do encontro que nós tínhamos quase que diário, às terças e quintas, às vezes aos sábados também, estávamos lá, domingo pela manhã, domingo pela noite, e agora estamos assim nos encontrando virtualmente. Então recebam todos o meu abraço virtual, pelo menos neste momento, Vamos ouvir então, no domingo, quando a nossa irmã Ana nos mandou um louvor, ela mandou 2, de maneira que nós temos hoje mais um louvor aqui para nós ouvirmos da irmã Ana, E
você que louva o Senhor, nos envie o seu louvor. Você que quer dar uma palavra, tente manter aí por volta de uns 5 minutos, nós também vamos passar aqui. Pastor, eu mandei e o senhor ainda não passou. É porque eu também recebi bastante conteúdo, né? Eu tenho ainda mensagens da irmã Leila que estão lá paradas para nós colocarmos aqui, vamos colocar nos próximos cultos. Então envie o seu louvor, amém? Não deixe de enviar, porque isso tem edificado a igreja do Senhor. Vamos ouvir aqui o louvor pela nossa irmã Ana. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra mim que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, a nega nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a só pensares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, a nega nuvem passará. Oh, glória a Deus! Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for, deixe esquecer do Senhor. Oh, glória a Deus! Necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, a nega nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Aleluia! Eu sei. Ela queria continuar cantando. Que bênção, né, meus irmãos? Esse hino tem uma mensagem maravilhosa. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas confia em Deus, que a negra nuvem passará. Esta é a mensagem que nós acabamos de ouvir neste hino entoado pela irmã Ana. Um abraço, irmã Ana, irmão Cláudio, irmã Andréia, todos os familiares. Que Deus abençoe vocês, todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite, nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fortaleça a fé de vocês, que vocês neste momento, quando a dúvida bater, saiba que Cristo está no nosso barco. Amém? Nós vamos então entrar no estudo bíblico da palavra do Senhor. Diminuir a iluminação da televisão. Diminuir a iluminação da televisão. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso de maneira
Rápida. Vamos ver. Luz de fundo. Brilho. Não. Acho que é brilho mesmo. Isso, vamos ver. Vamos diminuir tudo que é iluminação, para ver se os irmãos conseguem, né? Para ver se facilita para nós. Acho que agora vai ajudar bastante, né? Sim. Os irmãos estão vendo melhor aí? Se estão vendo, então dão glória aí, né? Muito bem, o que mais que dá para a gente mexer aqui? Eu acho que é isso, né? Tá bom. Melhorou? Tá bom. Muito bom. Parece que estava muito claro, né? Irmãos, em breve nós teremos aqui um novo equipamento, uma nova iluminação para nos ajudar nesses momentos. Muito bom. Então nós vamos retornar, né, dar continuidade ao estudo bíblico que nós iniciamos na semana passada. Iniciamos falando sobre santidade e santificação. E nós vamos retomar este assunto, né? Esses são os tópicos que nós estudaremos. E na semana passada nós falamos a respeito da definição bíblica de santidade e santificação. Para tal, eu gostaria de fazer uma leitura em João, capítulo 17 e versículo 17. Estão pedindo mais um pouco de som. Um pouco mais de som, né? Talvez eu esteja aqui muito confortável, né? Falando, eu vou falar um pouco mais alto, então. Ellen, você poderia ver um copo d'água para mim, por favor? Muito bem, então nós vamos ler em João capítulo 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está em João capítulo 17, versículo 17. Todos nós conhecemos, ou aqueles que não se lembram, ou talvez não saibam, todos nós sabemos que este versículo, ele está em que contexto nas Sagradas Escrituras? Deixa eu só pegar aqui. Isto. Ele está em que contexto nas Sagradas Escrituras? Jesus está orando pelos seus discípulos, né? Ele sabia que em breve ele iria deixar este mundo e ficou preocupado com aqueles que ele iria deixar esse mundo, com aqueles que ficariam. Nos capítulos anteriores, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, do Consolador, e no capítulo 17, Jesus então ora pelos seus discípulos. E nessa oração ele faz um pedido a Deus: santifica-os, para nós entendermos então, mais uma vez, a importância da santificação nas nossas vidas. O versículo que eu tomei como base na primeira parte do estudo está lá em 1 Pedro 1,16, onde está escrito assim: sede santos, porque eu sou santo. Hoje nós estamos aqui vendo Jesus orando pela santidade do seu povo. Muito bom. Então, eu quero perguntar para vocês, já que nós vamos avançar na definição bíblica, vocês se lembram quais eram as palavras, as duas principais palavras bíblicas para santidade e santificação nas Escrituras? Estou falando lá no original, né? Não sei se vocês se recordam, mas vamos juntos aqui lembrar, né? Então, quando Jesus ele orou pelos seus discípulos, ele falou: santifica-os. E aí nós vemos justamente a palavra que nós aprendemos na semana passada, né?
A palavra para santos no Novo Testamento é hagios, né? Assim é como se escreve em grego, assim é como nós pronunciamos hagios, né? O H aqui faz o som de R para nós. Então, quando Jesus ele fala santifica-os na verdade, ele conjuga o verbo hagio, né? Hagiasson, Jesus diz, né? Ou seja, santifica-os, né? Eu só quis mostrar isso para vocês, para mostrar a palavra santidade, conforme nós aprendemos. Então, só para nós lembrarmos, nós falamos sobre que no Antigo Testamento, a palavra para santidade, santificação, para santo, é kadosh, enquanto no Novo Testamento é hagios. Isso nós vimos na semana passada. E nós paramos justamente aqui o estudo bíblico. Que eu estava dizendo aos irmãos que na palavra de Deus existem dois sentidos da palavra santificação, da palavra santo. E nós vamos resgatar isso. E eu disse a vocês, foi uma das últimas coisas que eu comentei, que essa é uma das principais partes do estudo bíblico de santidade e santificação. Entender exatamente o que a Bíblia quer dizer com cada um destes, com essa palavra. Então eu disse para vocês que o primeiro sentido da palavra santo na Bíblia é separar. O primeiro sentido da palavra santo na Bíblia é cortar, consagrar algo para um uso exclusivo. Podemos também dizer separar algo para um uso exclusivo. Esse é o significado de santo na Bíblia. Aquilo que é separado para uso exclusivo. Aquilo que é consagrado para uso exclusivo. Ou seja, eu retiro de uma porção maior um pedaço e separo para ser usado em algo especial. Ou seja, essa separação faz contraste com o comum. Vou dar um exemplo simples, né? Quando nós temos um monte de água. Bom, eu vou separar a água que é para beber, né? Eu tenho lá água numa caixa d'água, então eu separo um pouco de água para usá-la em algo especial. Eu separo um pouco de água que ela vai se distinguir daquela outra. Aquele outro monte de água que está lá na caixa d'água continua sendo usado para outros fins, enquanto aquele pouco de água que eu separei vai me servir para outra coisa. Lembra quando nós lemos na palavra de Deus que foi trazido diante do altar fogo estranho pelos filhos de Arão? Vocês lembram dessa passagem? O que era o fogo estranho lá? Eles estavam trazendo um sacrifício a Deus, eles estavam apresentando algo para Deus que não havia sido separado para aquilo. Percebe? Então, não havia sido santificado para aquilo. Então, quando a gente fala do primeiro sentido da palavra santificação na Bíblia, é uma mudança de posição. Estava tudo num lugar A, num determinado lugar, ponto A, alguém vai lá e separa um pouco e tira do A, põe num outro lugar e agora isso vai servir para outra coisa. Esse é o primeiro sentido da palavra santo, a separação para algo especial. E o segundo sentido da palavra santo tem a ver com o processo de santificação, ou seja, aquilo que acontece gradualmente dentro de nós. Então veja, o primeiro sentido algo é separado de um grupo maior, ok? Tendo sido separado de um grupo maior, o segundo sentido da palavra santificação, agora, isso inicia um processo de transformação. Então, quando a gente pensa na vida do crente,
Nós somos salvos por Cristo. Fomos tirados do mundo e colocados numa nova posição. Antes nós éramos condenados, agora nós somos absolvidos. Antes nós estávamos no mundo, agora nós pertencemos à igreja. Não que a igreja não esteja no mundo, mas no sentido espiritual, nós seguimos as leis do reino de Deus. Não é verdade? Então, esse é o primeiro sentido da separação. Nós fomos tirados, nós somos separados dos outros povos, por assim dizer, e agora nós somos servos de Deus, santos em Cristo Jesus. E tendo sido colocado, esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido é, agora que nós estamos na presença de Deus, saímos de condenados para a sua maravilhosa luz, saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, agora o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, a gente deixar o nosso pecado, nós deixarmos aquilo que desagrada a Deus, e essa mudança ela é interna, é o Espírito Santo que vai fazendo em nós. Nós cooperamos com esse processo interno. No momento em que nós procuramos nos afastar do mal, no momento em que nós procuramos seguir a palavra de Deus, no momento em que nós queremos colocar em prática aquilo que a gente aprende nos estudos bíblicos, na escola bíblica dominical, nos cultos, ou seja, no momento em que nós vamos nos santificando, nos purificando, tornando a nossa vida mais certa, vamos dizer assim, mais reta diante do Senhor, é o segundo significado da palavra santo, santidade na Bíblia, né? Então veja só, o primeiro significado tinha a ver com a mudança de posição, e o segundo significado tem a ver com a mudança de estado. Eu era um pecador, andava sem Jesus, agora eu estou aqui diante dele. Aí vem o outro hino, minha vida seja consagrada mais e mais a ti, Senhor. Aí é um progresso. Vocês percebem? São duas coisas. E para deixar isso claro, e isso como eu falei para vocês, é a alma do nosso estudo de hoje. Olha só, os dois sentidos da santificação. Vocês estão vendo, do lado esquerdo, existe um homem parado, dizendo que o primeiro sentido da santificação, ele é estático. Enquanto o segundo sentido da santificação, ele acontece gradualmente, ele é dinâmico, ele acontece todos os dias. Por isso tem um homem em movimento. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador e fazem parte agora do corpo de Cristo, são santos, separados. Mas e agora? Agora vem um processo de eu evoluir espiritualmente. Não gosto muito desse tipo de termo, mas o apóstolo Paulo diz, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Amém? Que é um processo. Ou seja, quando nós falamos sobre o ensino, sobre santificação e santidade, significa, ok, Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz, mas e agora? E agora? Agora, nós temos que operar a nossa salvação, como diz aquele versículo. E o que é operar a nossa salvação? Buscarmos nos tornar mais agradáveis a Deus. Então vamos lá. Então, um primeiro motivo, um primeiro sentido, ele é mais estático, enquanto no sentido ele nos dá a ideia do movimento, né? Vamos lá. Olha que interessante essa definição. No primeiro sentido de santidade, tem a ver em uma pessoa, em um grupo
em relação a outro grupo. Por isso eu tenho aqui duas pessoas, tá vendo? Ou seja, nós pertencíamos às trevas, nós pertencíamos aos condenados, aqueles que ainda não tinham sido perdoados por Deus. Agora nós somos perdoados. Então, o primeiro sentido de santificação nos diferencia de um outro grupo. Assim, e no sentido da oferta, lembra que eu comentei? No sentido da oferta também. Existe a oferta, aquilo que eu ofereço a Deus e aquilo que não era oferta a Deus. Então existiam as coisas consagradas a Deus e as coisas que não eram consagradas ao Senhor. Porém, no segundo sentido da santificação, que tem a ver com a transformação interior, você viu que eu coloquei, a ideia aqui foi mostrar o homem interior dentro de nós. Não são duas pessoas aqui, mas nós significa assim, ok, agora Jesus me separou, agora eu sou uma nova criatura, e agora Ele espera que o meu homem interior cresça espiritualmente. Crescer espiritualmente em que sentido? Dar glória a Deus mais alto na igreja? Crescer espiritualmente em que sentido? Andar cada vez mais engravatado? Deixar o cabelo crescer mais? Não é esse sentido. Não é isso. Mas Deus espera que o nosso viver agrade a Ele a cada dia. Cada dia. Quando nós nos relacionamos com alguém, começamos a namorar, por exemplo, noivar, o que acontece? Nós não conhecemos a pessoa. Começa o relacionamento. E aí nós vamos aprendendo aquilo que ele gosta, aquilo que ela gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ela não gosta. E nós vamos nos ajeitando para agradar a pessoa que nós amamos. Espiritualmente, esse é o segundo passo, é o segundo sentido da santificação. Santificação nada mais é o que eu faço para agradar mais a Deus. O que eu faço para agradar mais a Deus? Tendo em vista que Deus é um Deus santo, Ele quer que nós sejamos santos. Tendo em vista que o nosso Deus, Ele é separado do pecado, Ele também quer que a gente se separe do pecado. Qual é o maior problema quando você peca? Quando nós pecamos, quando nós deslizamos e pecamos. Por que nós nos entristecemos? Nós nos entristecemos porque o nosso pecado entristece o nosso Deus. E nós não queremos isso. A santificação é justamente o abandono, a transformação do homem interior. E isso eu digo para você, é uma operação realizada pelo Espírito Santo na sua vida, mas você tem que querer e permitir. Olha um outro exemplo para nós mostrarmos os dois sentidos da santificação. Eu tentei aqui desenhar algo. Vamos ver se vocês conseguem ver, né? Porque pela câmera fica difícil. Imagine aquele exemplo que eu dei. Eu tenho aqui um grande balde com água. Um grande balde com água. O primeiro sentido da santificação é: alguém vem com um copo e separa dentre toda essa água, separa uma porção. Separa uma porção. Que essa porção vai ser usada por um outro motivo, com outro propósito. E agora inicia o segundo processo da santificação. Preste atenção que eu fiz o conteúdo mudando de cor.
Vocês conseguem ver isso no filme? Por quê? Isso significa a purificação interior. Então, o primeiro sentido da santificação é o ter sido separado do restante. E o segundo sentido é a purificação anterior. Certamente alguém que está aí nos assistindo percebeu, mas pastor, você também mudou a cor externa do copo. Ué, mas você não disse que o segundo sentido da santificação é a mudança anterior? Eu disse e reafirmo, o segundo sentido da santificação é interior. Porém, quando o nosso interior muda, o nosso exterior muda também. E eu não estou dizendo a respeito de costumes, não estou dizendo somente a respeito da nossa aparência, mas eu estou dizendo a respeito do nosso comportamento. Conforme o nosso interior vai sendo purificado, você viu, eu até coloquei, ele vai ficando mais claro, o nosso exterior também vai representando isso. Às vezes tem gente que diz assim, pastor, eu sou um crente, pastor, eu sou uma pessoa piedosa, dedicada às coisas de Deus, pastor, eu sou um crente espiritual, sou um crente que gosta de orar a Deus, de estar na presença de Deus. Mas às vezes você vê esse crente se comportando de certas maneiras que nega isso que ele está dizendo. Ou seja, demonstra que ele quer ter o exterior diferente, mas o seu interior não foi mudado. E o que dita os nossos comportamentos não é o nosso exterior, é o nosso interior. Vocês entendem? Então a santificação, ela tem a ver com a nossa mudança interna. E isso é feito pelo Espírito Santo. Veja só, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, o que diz ali? O que está em Gálatas 5? As obras da carne e o fruto do Espírito. E nós vemos ali uma lista de coisas que são as obras da carne. Dissensão, briga, porfia, a malícia, etc, etc, etc. Mas o que é as obras, o que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, controle próprio, que é a temperança, ou seja, e como é que faz para você ter o fruto do Espírito? É o processo de santificação. Quanto mais sair de nós a impureza, mais nós vamos sendo cheios do Espírito, mais ele vai tendo lugar em nós. Amém? Eu acredito que está ficando cada vez mais claro esse conceito. Olha aqui, o primeiro sentido da santificação é instantâneo. O segundo sentido da santificação é gradual. Deixa eu vir aqui nas minhas anotações, que eu acho que eu tenho algo a mais para acrescentar. A gente vai estudando e vai falando depois tudo de cor, né? Então, o primeiro sentido da santificação é instantâneo, o segundo é gradual. Olha que interessante. O primeiro sentido da santificação é posicional. Eu mudo de posição. O segundo é progressivo. Vocês já devem, principalmente aqueles que são alunos da escola bíblica dominical, vocês já devem ter aprendido sobre a santificação posicional e a santificação progressiva. É justamente isso aqui. Vamos lá? Vamos avançar um pouco mais? Olha que interessante. A santificação posicional, ela nos livra da condenação do pecado. Antes de aceitarmos a Cristo, é importante você saber disso. Nós estávamos condenados ao inferno. Por quê?
por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, como diz lá em Efésios, e estando vós mortos em vossos pecados e delitos, Ele vos vivificou, pela graça sois salvos. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos livres da condenação do pecado e passamos a ser justos. Justificação, é isso que significa a justificação. A palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é justificado? É o processo de tornar a gente santo, justo. É o processo de nos separar do mundo. É muito interessante, eu percebo que muitas vezes, nós que somos evangélicos, nós não gostamos de falar São Lucas, nós não gostamos de falar o apóstolo São Paulo, nós não gostamos de atribuir a eles, a palavra santo, porque, não sei, nós temos esse conflito. Mas, quando, na época do Novo Testamento, e é importante nós sabermos dessas coisas, como é que vocês acham que os crentes eram identificados? Sim, talvez alguém tenha pensado, eu lembro lá em Atos dos Apóstolos, que em Antioquia os cristãos, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Legal, então, pastor, eles eram chamados cristãos. Mas sabe como mais eles eram chamados? Santos. Santos em que sentido? No primeiro sentido, justos. Quando você lê, se eu não me engano, eu vou pegar aqui a minha Bíblia e ler com vocês. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo Filipenses, capítulo 1. Deixa eu abrir, que isso vai fundamentar biblicamente aquilo que eu estou compartilhando com os irmãos aqui. Filipenses, capítulo 1, e versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. Naquela época, eles eram identificados como santos. Então, se eu chegar na igreja depois dessa quarentena, olhar para você e dizer assim, o santo, você pode aceitar isso, porque Deus, através de Cristo Jesus, te tirou do mundo, te tirou da condenação. Diz a palavra de Deus, o Filho do Homem não veio ele veio para livrar, para livrar o homem da condenação. Ou seja, nós fomos tirados de condenados e somos agora santos. Santos no sentido como? Separados de quem? Do mundo. Separado do mundo que está destinado à morte. Então, o primeiro sentido posicional da santificação é nós sermos agora diferentes do mundo. Não estou falando em comportamento, estou falando que Deus nos fez diferente do mundo, nos livrando da condenação do pecado. Então nós somos justos, então nós somos santos. Pastor, mas eu peco, pastor, mas eu ainda cometo alguns pecados. Eu posso ser chamado de justo, eu posso ser chamado de santo? Pode! Como assim, pastor? A palavra de Deus diz, vamos lá, Epístola do apóstolo São João, capítulo 1 ou capítulo 2, deixe-me ver aqui, capítulo 2, ou seja, primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ou seja, mas se alguém pecar, temos um advogado
para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Bom, pastor, Jesus Cristo foi chamado justo. Eu, se pecar, não posso ser mais chamado justo. Não. Nós fomos tornados justos, nós fomos tornados santos por causa da justiça dele, porque Cristo é extremamente justo, extremamente santo, e ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Por isso, ainda que muitas vezes a gente escorregue e peque, nós ainda somos santos, né? E Paulo aqui, quando ele escreve em Filipenses 1:1, que nós escrevemos a todos os santos, sabe que palavra ele usa aqui? Hágios, a todos os hágios, a todos os santos em Cristo Jesus, a todos aqueles que foram separados do mundo e agora pertencem a um novo caminho. Louvado seja o Senhor. E aqui, quando a gente olha nesse sentido, nesse slide, né, nessa demonstração aqui, o segundo sentido, que fala sobre uma santificação progressiva, a santificação progressiva, ela nos livra do poder do pecado. Veja, aqui eu sou livre da condenação do pecado. O pecado, agora o meu pecado não me manda mais para o inferno, porque em Cristo Jesus eu sou feito justo. Deus, olhando para mim sem o sangue de Cristo, me vê como injusto, mas como nós aceitamos a Cristo, Deus olha para nós através do sangue de Cristo e nos vê justo. Agora, estando em Cristo, a santificação progressiva, realizada com a ajuda do Espírito, nos vai fazendo vencer o pecado e vai nos tornando crentes mais puros. Deixa eu só ver aqui uma outra coisa antes de... Nós já estamos chegando no final do estudo de hoje. Quem é que faz na vida do crente a santificação no primeiro sentido? Essa é uma pergunta que eu adoraria estar com os irmãos para ouvir os irmãos responderem isso. Quem é que faz o crente mudar de posição? Sabe quem é? Deus. Não é você que acorda um dia de manhã e diz assim: agora eu vou ser livre da condenação do pecado. Nós fomos tornados justos, santos, separados, porque Deus fez essa obra no nosso coração. A graça, nós estávamos ouvindo a palavra de Deus, a graça de Deus brilhou sobre nós. A partir daquele momento, nós nos tornamos capazes de tomar uma decisão. Eu sigo a Cristo ou eu rejeito a Cristo? Quando nós tomamos a decisão, eu sigo a Cristo, aí Deus entra e nos transforma, muda o nosso status, muda a nossa condição. Antes nós tínhamos um X no peito, o próximo a ser morto, espiritualmente falando, e agora, naquele momento em que nós dizemos: eu aceito a Cristo como Salvador, Ele vem e tira de nós a condenação. Louvado seja Deus. A condenação que estava sobre nós, Ele tirou do nosso meio e cravou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E agora a segunda pergunta: e quem é que realiza em nós a santificação progressiva? Aqui sim, depende de nós também. O Espírito Santo, ele vai limpando, é Ele quem nos purifica, conforme a gente dá espaço para Ele ir transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
os nossos atos, as nossas palavras, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, os lugares por nós, onde nós andamos. A gente fala, Deus, eu vou tentar não fazer isso. A minha vontade era, diante dessa situação, pular no pescoço do irmão e dar-lhe umas bufetadas. Mas eu me seguro. No momento em que você diz, eu vou fazer minha parte para me segurar, entra então o Espírito Santo e te capacita a conseguir. Você entendeu? Ele te capacita a conseguir se segurar, a conseguir se controlar. Veja que o fruto do Espírito é o autocontrole. Ai, pastor, eu cheguei lá naquele momento, eu acabei pecando porque eu não consegui me controlar. Pergunto, e o Espírito Santo estava onde neste momento? Onde estava o Espírito Santo quando você não conseguiu se controlar? Ele não encontrou lugar para te ajudar. Você não se desviava do mal, não procurou se desviar do mal. Pisou com os 2 pés no mal, agora quer que o Espírito Santo te ajude. Veja que Deus falou a respeito de Jó para o diabo: olha o meu servo, ele se desvia do mal. Não é que Deus disse, eu vou dirigindo ele para a direita e para a esquerda. Não. Jó procurava fazer aquilo que agradava a Deus, se desviando aqui, se desviando acolá, e o Espírito Santo vinha e ajudava ele a conseguir. Ia limpando a casa. Pense da seguinte maneira: você tem uma casa com 3 cômodos, ok? E aí eu chego lá e bato na porta da sua casa e digo, deixa eu limpar para você. A tua parte é abrir a porta para que eu entre. Aí vamos dizer que você abriu a porta. Você diz para mim, olha, você só pode limpar 2 cômodos. Aquele 3º cômodo, você não vai entrar lá. É igualzinho a obra da purificação e da santificação progressiva do Espírito Santo em nós. Ele bate no teu coração, deixa eu te ajudar a ser diferente, deixa eu te ajudar pensar diferente, sentir diferente, porque o Espírito Santo, por que ele nos ajuda, ele quer nos ajudar a nos purificar e a ser mais santo? Porque ele quer que nós agrademos a Deus. Ele que nos aconselha, Luciano, não faça isso, não faz aquilo, porque isso agrada ou desagrada a Deus, entendeu? É isso daí. Então, eu acho que está bem claro para nós a diferença dos 2 pontos da santificação. E o último slide aqui, a última figura que eu tenho para mostrar para vocês, quando que acontece isso na vida do crente? De maneira bem simples. Aceito a Cristo, sou justo, sou santo, justificados, somos justificados. Primeiro sentido. Tendo isso acontecido, inicia-se então o segundo sentido da santificação, que é o processo de purificação, é um processo de santificação. Amém? Hoje eu acredito que nós podemos parar por aqui. Já faz aí, eu acho que uns 35 minutos de estudo bíblico. É um assunto, não adianta nós despejarmos aqui muita coisa, porque é necessário, você que nos ouviu, você que está nos acompanhando, agora você ouvir tudo isso, permitir que isso entre no seu coração, falar, Senhor, me ajuda no processo de purificação e de santificação. Amém? E no próximo estudo,
Porque veja só, o que nós falamos até agora? Nós tivemos um primeiro estudo bíblico que foi sobre a introdução ao assunto. Essa segunda parte do estudo bíblico foi a definição bíblica. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala em santificação? Agora nós vamos entender a santificação na vida do crente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Que Deus possa nos guardar nesse momento difícil. E fique atento, né? Fique atento que em breve nós teremos a continuação desse estudo na próxima semana. Deixa eu perguntar para Ellen se nós temos algum recado, se nós temos aí algum pedido de oração. Não, aqui não veio nenhum pedido de oração. Muitas pessoas te parabenizaram logo no início. E amanhã nós temos às 14h30 a Tarde com Deus, com a irmã Gigi, que é ela que vai dirigir amanhã. Muito bom. Aqueles que talvez estejam se aproximando de nós pela primeira vez, todas as quartas-feiras à tarde, as nossas irmãs, juntamente com alguns irmãos, quando estes não estão trabalhando, e é lógico, as irmãs, aquelas irmãs que não trabalham, elas se reúnem na quarta-feira às 2h30 lá no templo, e ali existe a Tarde com Deus, né? Um momento de oração, de consagração, de louvor e palavra. E nesse momento que nós não estamos no templo, as irmãs do círculo de oração também vão continuar com o trabalho delas. Então amanhã às 2h30 da tarde, às 2h30 da tarde, no Facebook da irmã Gigi, a irmã Gigi juntamente com a irmã Ruth, são as dirigentes do círculo de oração. No Facebook da irmã Gigi, a partir das 2h30 você pode participar da Tarde com Deus. Amém? O irmão Liciomar pede oração pela família dele. O irmão Liciomar pede oração por sua família, nós vamos orar. Amanhã à noite acredito que haverá também culto online com o presbítero Francisco, né? Eu vou confirmar com ele e ou hoje mais tarde ou amanhã pela manhã eu envio a vocês informações a respeito disso. Amém, meus irmãos? Eu acho que nós podemos então terminar, vamos terminar orando, vamos apresentar a família do irmão Liciomar em oração. Quero agradecer a todos vocês que, através das mensagens aí, a vocês que me parabenizaram, né? Hoje Deus me concedeu mais um ano de vida, né? Cheguei em Sorocaba com 41, já estou nos 43, né? E o Senhor tem me ajudado até aqui. Então agradeço a todos vocês que me mandaram um parabéns aí pelo grupo, viu? Que Deus abençoe vocês e em breve nós estaremos juntos, né? Vamos orar para que essa pandemia ceda, né? Para que Deus estenda as mãos também sobre os nossos governantes. Nós vemos aí uma dissociação, cada um diz uma coisa e somente o Senhor para estender as mãos nessa situação. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Curve sua cabeça aí onde você estiver. Pelos enfermos da igreja. Vamos orar também, a Ellen está nos dizendo aqui, por todos os enfermos da igreja, né? Que Deus visite a todos os enfermos, também o grupo de risco da nossa igreja, né? A gente vê que as principais vítimas, né? Os principais óbitos do coronavírus, são os idosos, são aqueles que têm acima de 60 anos. Então, meus irmãos, minhas irmãs que já passaram dessa idade, vocês têm que ter o cuidado redobrado. Nós que ainda estamos aqui nos 40, nos 50,
temos que ter cuidado dobrado, mas vocês, redobrado, né? Então, não saia de casa a menos que precise. Eu estou precisando de alguma coisa. Veja se não tem um jovem aí do seu lado, que você mande um zap para ele te ajudar e comprar alguma coisa e levar uma carta, seja lá o que for, né? Procure se resguardar. Vamos nos guardar agora para que a gente possa logo mais estar juntos de novo. Amém? É muito bom estar com vocês e saber que vocês estão aí fiéis ao Senhor no estudo da Palavra de Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, graças queremos te dar por tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite, Senhor, a respeito da tua obra de santificação em nossas vidas, da santificação posicional, da santificação progressiva. Te louvamos, ó Pai, por isso. Te louvamos, ó Pai, porque nós nos lembramos nesse estudo bíblico da gloriosa obra de Cristo no Calvário, nos livrando da condenação da morte e nos justificando. Louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer por isso. Também queremos te apresentar neste momento a família do irmão Liciomar. O teu servo pede oração. O Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente qual é a necessidade da família dos nossos prezados irmãos ali. Senhor, também queremos nos lembrar neste momento e pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos os doentes, enfermos da nossa igreja, Senhor. E mesmo aqueles que não pertencem à nossa igreja e estão conosco neste momento, nos dando prazer da sua presença, da sua audiência, nós queremos te pedir, cure, Senhor, todos aqueles que estão enfermos. Senhor, nós cremos no poder da tua palavra, no poder do Senhor. Meu Pai, as tuas mãos, elas não estão encolhidas, e muito menos os teus ouvidos agravados, que não possam ouvir as nossas orações, e muito menos estender as tuas mãos sobre os enfermos. Sabemos que o seu desejo é curar e salvar. Entra com providência nessas vidas desses que estão enfermos, ó Pai, e protege, Senhor, todos os nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, seja porque eles têm acima de 60 anos, ou porque eles possuem alguma doença. Protege, Senhor, a todo o teu povo, Senhor, aos nossos familiares, proteja com teu sangue. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos então terminando, e que Deus nos dê uma boa noite. Estenda aí as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos ouvem neste momento, desde agora e para todo sempre. Todos nós dizemos amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. Até o próximo culto ao Senhor.